Iris Carvalho. 7h49, a hora certa, faltando 11 minutos para as 8 da manhã, terça-feira, hoje 29 de maio. Faz sol e o calor está aí, vai ter um dia abafado, segundo a previsão do tempo, e deveremos ter chuva ainda até quinta-feira, depois deve esfriar. Bom, o Luiz Carlos é o presidente do Sintraep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Endur, está aqui comigo. Vamos tratar de algumas coisas da empresa municipal pública, não é? A Endur. E é claro, sempre uma discussão de alto nível, não é, Luiz Carlos? É justamente sobre as questões trabalhistas, relação empresa e trabalhador, até porque eu considero o Valdir Fabrício, no campo pessoal somos amigos, e o que nós vamos tratar exatamente tem que ter muita maturidade para entendermos que é no campo administrativo e não pessoal, não é? Por conta dos avanços que a categoria busca ao longo do tempo, inclusive de um acordo coletivo assinado recentemente, e nós estamos aqui acompanhando as reivindicações dos trabalhadores desde aquela época. Luiz Carlos, bom dia, satisfação tê-lo aqui no Café da Manhã da Integração. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, né, em especial aos funcionários e funcionárias da Endur que estão nos acompanhando, e quando não os funcionários, os familiares e amigos que repercutem, né? A audiência é incrível hoje, então, Luiz Carlos. O pessoal está, como é que diz o caboclo? De orelha no rádio. Tem muita gente boa acompanhando e outras não tão boas assim, mas que também estão acompanhando, né, a gente nesse momento agora. Claro, o Luiz Carlos, é importante que se trate as coisas de alto nível, né? E me parece que o sindicato tem trabalhado nesse sentido, até porque não é uma coisa do próprio Valdir Fabrício, é uma coisa ao longo do tempo, e que a Endur precisa dar uma revitalizada, no meu entendimento, pelo menos pessoal, para atender melhor aos trabalhadores, pelo menos é o que eu entendo em termos de Endur, viu, Luiz Carlos? Então, é exatamente isso. Nós estamos procurando essa evolução, acordo após acordo, né? Desde o primeiro mandato que eu assumi em novembro de 2006 ainda, né? A gente tem procurado essa evolução e temos conseguido alguma coisa gradualmente, acordo após acordo. Nós temos evoluído em alguma coisa mínima ou um pouquinho maior, mas temos conseguido, como por exemplo o fim do trabalho aos sábados, o abono salarial. No primeiro acordo a gente conseguiu, né? Aliás, cabe frisar que esse abono salarial ele não é dado, assim, a empresa te deu, a administração te deu, foi o sindicato que foi atrás e conquistou, né? Que havia o abono dos servidores e a Endur estava excluída, e quando a gente assumiu esse mandato, nós fomos em cima, procuramos, fomos em todas as emissoras e conquistamos, né? Então, é conquistado e não dado. Então, um acordo após acordo tem evoluções, tem havido. Nesse último agora, vocês assinaram recentemente. Exato. O que é que avançou aí nesse sentido? Então, o parênteses está aí. Tem avançado acordo após acordo nos 5 acordos anteriores. Nesse sexto acordo agora, foi a grande decepção nossa que não houve um único avanço sequer, né? O abono salarial ficou congelado em 160, o INPC 5,47, apenas a inflação, e as outras cláusulas permaneceram como estavam anteriormente, né? Não houve nenhuma espécie de avanço nesse acordo coletivo, até havia uma expectativa de haver algum tipo de avanço, devido a gente ter ouvido falar muito do Valdir anteriormente, de ser uma pessoa ligada à igreja, pastor, uma coisa assim, voltada ao social. A gente esperava que esse social se refletisse na empresa pública, né? Que é o que a gente está precisando, de uma administração voltada à responsabilidade social, à valorização coletiva dos funcionários. Luiz Carlos, nesse sentido, até por conhecer a pessoa do Valdir, você não acha que há uma dependência muito grande da administração municipal, a Endur com relação à administração, ou seja, a direção da Endur com o prefeito, e aí é que existe algumas travas no sentido de avanços ou não, no seu entendimento? Olha, a palavra exata que eu usaria aí é que falta como é que eu diria? Uma autonomia, né, administrativa da direção da empresa, porque tudo passa pela prefeitura, a direção, a Endur como um todo não tem autonomia para fechar o acordo coletivo, ela fechar 100%, passa tudo pela prefeitura, passa pelo jurídico da prefeitura. Nesse sentido, sim, há essa dependência, que no meu ver é bastante exagerada, deveria ter, né, uma interdependência. Um pouco mais independente, né? Exatamente. Se fechou-se um acordo no sindicato, o prefeito apenas daria o aval, não interferiria, né? Se a gente fechou, foi o melhor que foi conseguido naquele momento, né? Mas eu vejo que há uma má vontade por parte do Valdir
com todo respeito à pessoa dele anterior à Endur, mas na Endur eu noto que há uma vontade administrativa dele em conceder os avanços que nós necessitamos. Você veja que são 10 pontos, 10 itens da pauta, você não conseguir avançar um item, que seja, para mim eu acho bastante exagerado isso aí, porque o que ele disse? Ele disse para nós que pegou o bonde andando. Se pega o bonde andando, você pode dar alguma... No teu entendimento, o que poderia já ter sido acatado, por exemplo, pela direção, Luiz Carlos? Eu entendo que o abono salarial está extremamente defasado. E é uma coisa que mexe diretamente, né, com o salário. Está extremamente defasado e a explicação dele para não conceder diz que é a lei eleitoral que impediria de conceder avanços nesse acordo coletivo, avanços salariais e avanços no abono. Mas aí eu ponho em xeque... Mas não justifica isso? Eu coloco em xeque baseado no seguinte: por que em Toledo, na empresa pública, você não consegue dar ganho real e aumento no vale alimentação, que é o abono? Por outro lado, em Cascavel, na Secrans, que pertence também ao município, o prefeito ofereceu 1% de ganho real e está também sinalizando o aumento do vale alimentação. Ou seja, a lei valeria apenas para Toledo e Cascavel, não? O Edgar Bueno está indo contra a lei e a indústria está certa? Ou o Edgar está dentro da lei e a indústria está mentindo para nós? Alguém está mentindo aí, né? Alguma coisa está errada nisso aí. Então nós vemos que deveria aumentar o abono, deveria e deve aumentar o abono. Na nossa visão, 160 está bastante defasado, porque é o terceiro acordo já nesse valor, né? É o terceiro acordo que o valor está em R$160. Na nossa visão, deveria estar em pelo menos R$200, porque são 3 acordos já, né? Então, o ganho... Eles reporam que foi do índice inflacionário. Ao menos isso, né? Ao menos minimamente isso, que já seria pouco, né? Na primeira reunião que a gente teve com o Valdir, dia 16 de março, ele trouxe a proposta de aumento do abono, R$170. Naquele momento ele podia. Então a gente achou baixo o valor, mas iríamos aceitar, né? Dia 23 de março, dia 16, foi essa reunião com 170. Dia 23 de março, uma semana depois, ele já disse que não poderia conceder o abono de 170 baseado na lei eleitoral. E daí, nessa reunião do dia 23 de março, ele ofereceu a reposição do INPC a cada 2 meses, repor a inflação a cada 2 meses. Bom, não vai o abono, então vai o INPC a cada 2 meses. Após isso, ele já retirou essa proposta também do INPC a cada 2 meses e colocou uma cláusula que dizia que a empresa poderia repassar a inflação, poderia, a critério dela, repassar a inflação, mas não colocava um prazo específico. Tá, vamos aceitar. Após isso, ele já disse que não poderia isso também. Ou seja, já virou uma palhaçada no nosso ver. Negociação séria não se faz assim, de você fazer uma proposta, você retirar a proposta, faz a proposta e retira a proposta. Tem que ser uma coisa séria. É aí que está o ponto que eu tenho uma séria crítica ao Valdir, essa coisa de propor e retirar, propor e retirar. Propõe um abono 170 no dia 16 de março, dia 23 já não pode mais. Diz que vai repor o NPC num período X, que seja, deixa a critério da empresa. Depois diz que já não pode mais, com parecer lá do Tribunal de Contas, lei eleitoral, etc. Então, ao meu ver, isso já vira uma palhaçada, né? Eu não quero usar palavras de baixo no teu programa, mas, ao meu ver, vira uma palhaçada. Você tem que fazer uma negociação séria. Pode, não pode, não pode. Não fica, propõe tal, retiro tal, propõe tal, retiro tal. Tem que ser uma coisa séria, né? Igual você falou, nós temos uma discussão em alto nível e queremos mantê-la em alto nível. Mas tem que ser recíproco. Nós concedemos, nós fazemos concessões, mas a empresa tem que fazer concessões. Não é só o sindicato, a parte do trabalhador, fazer concessões. Então essa história de faço a proposta, retiro a proposta, faço, retiro. Isso aí pega mal, extremamente mal. Tanto pega mal que nós já aplicamos um voto de desconfiança sobre isso aí. Já está protocolado na empresa desde o dia 16 de abril esse voto de desconfiança, que ele alega que ele não pode avançar pela lei eleitoral. Então, se atentasse a isso ano passado, eles têm jurídico para isso, jurídico da Endur, jurídico da prefeitura, como passa tudo pela prefeitura, antecipasse essa situação, né? Não deixa a gente nessa penúria do acordo coletivo 2012, 2013, não evoluiu um ponto sequer, não avançou, né? Então, é nesse ponto que eu coloco em xeque a competência do Valdir na direção da indústria. O Luiz Carlos, existe algum outro ponto, a questão, além do abono salarial, que não avançou também, que seria uma questão assim, prioritária do sindicato? Prioritária do sindicato seria a liberação de um funcionário, ao menos, de um servidor da Endur, ao menos, que não necessariamente tem que ser o presidente, mas uma pessoa
liberado para a dedicação. Que é uma regra sindical, digamos Exato. assim, né? Se você pegar o Sertoledo, eu conversei com o Campos recentemente, o Sertoledo tem 3 funcionários cedidos lá. 3. Proporcionalmente, nós estamos pedindo a liberação de uma pessoa, o que consideramos justo e adequado. Então, não evoluiu isso aí, continua essa prática, que, a meu ver, e ao ver da direção do sindicato, é uma prática antissindical. Ela é Isso vem ao longo do tempo também, né? Ao longo do tempo que poderia ter evoluído a gestão dele e os cabinados por tabela, né, que mantém essa política antissindical. Deveria e deve ser liberada uma pessoa para dedicação exclusiva ao sindicato, para você não ficar algemado, amarrado, né? Porque veja, a Endur operacional, que tem administrado o sindicato, a Endur faz 44 semanais de operacional. 44 de segunda a sexta, fora as horas extras que a empresa muitas vezes solicita ao funcionário. Aí eu te pergunto, qual é o teu tempo para dedicação aos trabalhos sindicais se você tem que trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábados, para fazer horas extras? Qual o teu tempo disponível para as atividades sindicais, para visitar setores, para representar o sindicato em eventos, em reuniões? Precisa do tempo, precisa do trabalho em prol dos trabalhadores, né? Até porque você tem que ter teu momento de lazer Também. Quem assume o sindicato faz uma jornada tripla muitas vezes. É sindicato, suas funções dentro da empresa e as questões familiares. Eu, particularmente, entendo pessoalmente que é uma reivindicação justa. Qualquer sindicato tem essa prerrogativa de ter disponibilidade de tempo dos seus dirigentes, pelo menos no caso aqui, um dirigente. Luiz Carlos, tem que fazer um intervalo, 8:01, já voltamos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Endur. Tem uma questão aí também de uma funcionária que eu tenho certeza que você quer falar sobre o assunto, que foi, inclusive, notificada pela direção da Endur. Já depois do espaço comercial, 8:01, voltamos na sequência.